precisamos falar sobre Francesca Woodman. Em 1958, Denver, Colorado, nasce Francesca Woodman. Para compartilhar as boas notícias do nascimento da sua filha, George fez esse desenho e mandou para a família e amigos. Os Woodmans, eles levavam muito a sério artes, a ponto de colocar à frente das crianças. Por muitas vezes eles iam pro estúdio, largavam as crianças fazendo qualquer coisa para poder trabalhar. E esse é um dos pontos importantes em relação a como que a Francesca cresceu nesse ambiente em que a arte está acima da vida. Até o seu irmão Charlie, ele também é artista, então a família inteira trabalha com artes, causando um impacto muito grande na vida dos dois, como que eles lidam com a arte. Francesca passa grande parte da sua vida na Itália, frequentando a segunda série em uma escola pública em Florença. Em 1960, e como eles moravam na Itália, eles iam sempre visitar os arredores. A família começou as viagens desde quando eles eram pequenininhos, tanto que na época, os passaportes, as crianças tinham que tirar foto com a mãe. Eles foram para Florença, Milão, Paris, Quebec, London, Granada, Nova York, Croácia, Istambul, Copenhague, Roma, Grécia, Atenas. As crianças, elas sempre foram expostas a pinturas clássicas desde muito tempo, e isso trouxe uma proximidade em relação ao nu. Depois eles acabaram voltando para Boulder, Colorado. Eu acho que é assim que fala Boulder, não tenho certeza. E lá eles compraram uma casa, até eu não sei falar o nome, que é Titian Crystal, não sei falar esse nome. E eles acabaram virando amigos pro resto da vida. Em 1965, a família comprou uma casa em Antella, em Florença, o lugar onde eles iam visitar no verão para viajar. A Francesca teve tanto contato com a Itália que ela aprendeu a falar italiano. Os Woodmans, eles têm um documentário que eu assisti também para poder fazer esse vídeo, além de outras pesquisas. Inclusive, todos os links de tudo que eu pesquisei tá aqui embaixo. Quando a Francesca tinha 8 anos, perguntaram para ela se ela queria ser ceramista, e a mãe conta que ela respondeu com a seguinte frase: "Você não acha que uma ceramista já não é bastante para qualquer família?" O que eu mais gosto dessa frase que ela falou, além de ser irônica e debochada, é porque a gente consegue ver já um pouquinho desde pequena como que era a personalidade da Francesca. Mesmo que nessa idade ela ainda não sabia o que ela queria ser, ela já tinha certeza de o que ela não queria ser. E essa determinação, essa certeza, esse foco, são características muito usadas para descrever a personalidade dela. Quando criança, Charlie foi diagnosticado com diabetes. Foi algo muito sério que pode ocasionar até a morte. Por conta disso, acabaram pegando mais no pé de Charlie. Eles eram mais rígidos, tinham uma relação mais tensa, mais controladora. Porém, em compensação com a Francesca, ela tinha bem mais liberdade. Como eles tinham que ficar muito em cima do Charles, eles acabaram largando a Francesca de lado. Então, quando eles iam fazer visita aos museus, os pais não queriam 2 pirralhos no pé deles enquanto eles observavam as obras. Então, cada criança ganhava um caderno e iam vagar por aí pelo museu, soltos, livres. Nessas voltas, e Francesca, ela sentava na frente dos quadros, pegava o caderninho dela e desenhava os vestidos exuberantes e grandes e lindos. Pra vocês terem uma noção de quão sério eles levavam a arte, no documentário George fala: Our children learn that art is a very high priority, that it's got to be done. You don't mess around and you don't go off and do hobbies on Sunday or something like that. You make art. And I think they had a sense that this is serious business from an early age. Em 1971, eles fizeram uma viagem para a Grécia. Aqui vocês podem ver a Francesca lendo um livro sobre a Rainha Vitória, que é algo que ela vai usar bastante como referência nas suas obras futuramente. Em 1972, finalmente Francesca recebe sua primeira câmera, uma falsificação japonesa da Yashica do pai. Agora sim que a gente vai começar a trajetória da Francesca como artista. Tinha apenas 13 anos quando ela tirou a sua primeira foto. George conta que passou os primeiros ensinamentos sobre como usar a câmera, e desde as primeiras fotos dela a gente já consegue ver que ela tinha uma visão fotográfica muito boa. Os pais contam que a Francesca era um pouco distante da família e por conta disso, nesse mesmo ano, decide ir para um internato e estudar fotografia. A gente só vai começar a ver a identidade visual da Francesca que a gente conhece hoje em dia no ano seguinte. Aí sim ela começa a explorar, se colocar em diferentes situações e também começa a usar a
longa exposição para tirar as fotos e fazer aquele efeito de vulto, de fantasma, que é uma marca bem característica da Francesca. No quarto dela do internato, ela começa a colocar um monte de coisa na parede. Tudo que ela tem de inspiração e de referência, ela coloca. Foi lá que ela teve contato com a Wendy, a professora que começou a incentivar ainda mais a Francesca. A Wendy fala que a Francesca tinha uma imaginação e uma criatividade muito boa e que ela fez várias fotografias experimentais que já tinham grande potencial. E uma das coisas que eu acho importante para o crescimento da Francesca como artista, essa professora, ela não tentou mudar o estilo dela. A Francesca, ela trabalha muito com nu, já que ela tinha essa familiaridade com a arte clássica. Para ela era algo muito normal. O pai dela falou, eles não se importavam que a Francesca aparecesse nua nas fotografias, que não era da conta deles. Era a arte dela, eles entendiam. Outras palavras que eram muito usadas para descrever a Francesca: especial, determinada, diferente, madura, intensa e carente. Ela estava sempre tirando foto. O mundo dela era a fotografia. E é aqui que eu vejo a influência que ela teve dos pais sobre levar a arte a sério. Em 1973, a academia que ela estava estudando fecha e ela é transferida para Phillips Academy. Ficou lá até 1974. Em 1975, ela volta para Boulder, para a casa dos pais, para concluir o ensino médio. Se forma um ano antes. Uma curiosidade sobre a Francesca: ela ama docinhos. Fala sobre um doce coxa de freira que ela comeu em Itália e que ela amava todos os tipos de doce. O pai conta que ela queria abrir um museu só de doces. Eu iria nesse museu com o maior prazer do mundo. Teve duas pinturas que eu achei dela, que foram as únicas pinturas que eu achei que são docinhos também. Vai estudar na Escola de Design de Rhode Island, em Providence. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, desde sempre, ela sabia que ela era uma artista. Depois do tempo, deixou os dormitórios e se mudou para o seu próprio estúdio, onde ela trabalhou e morou, Pilgrim Mills. Começou a incorporar nas fotos dela tudo aquilo que ela ia aprendendo sobre história da arte, história da fotografia, muito mais cuidado, planejamento, trouxe adereços e ela começou a explorar mais o corpo em relação ao espaço. Enquanto os seus colegas de classe estavam pensando ainda sobre qual tipo de artista eles queriam ser, a Francesca já tinha uma ideia muito clara, já sabia que ela era uma artista, que ela queria trabalhar com fotografia e ela sabia como ela queria trabalhar. Por conta disso, as aulas que eram de outras matérias não queria participar. Começou a faltar nessas aulas. Alguns professores até pediram ajuda para os amigos para fazer com que ela assista às aulas. E apesar da Francesca ela ser mais reconhecida pelos seus autorretratos, ela também tirou fotos de outras pessoas. A amiga dela, Sloan, menciona que o departamento de fotografia reconhecia o talento dela, porém ainda assim não era um grande reconhecimento. E a Francesca estava sempre buscando por mais. Em 1976, um caminhão de farinha virou na rua e esparramou farinha para todo lado. Vendo isso, a Francesca pega um balde, vai lá embaixo, enche o balde de farinha, leva para o seu estúdio e começa a criar em cima disso. Tinha muito isso de criar com o que ela achava. Muitos materiais que aparecem nas suas fotografias foi algo que ela achou pelas ruas, achou nos brechós e incorporou isso na arte dela. Oh, really? Please! Em 1977, a Francesca passa um ano em Roma como parte do programa de honra europeia de Ritz, que é a escola que ela estudava. Como ela era fluente em italiano, acabou conhecendo diversos artistas que tinham interesse em comum. Tem até uma livraria que é mencionada, Libreria Maldoror, que é mais focada em Dada, surrealismo e vanguardas, sendo o surrealismo uma das grandes inspirações para Francesca e referência. Foi inclusive nessa livraria que ela conheceu a Sabina Mirri, que aparece nas suas fotografias. Foi nesse ano que ela comprou cadernos e começou a criar o seu livro. Ela pegava as suas obras, colocava no caderno e montava um livro. Tem até um box à venda no site inspirado nesses cadernos. São 8. Quando as pessoas falam como ela era, teve muitos relatos sobre como ela era uma pessoa que flertava muito. Ela era bissexual. Ela mesmo, nos seus diários, se coloca como um ser com uma sexualidade intensa. Outra pessoa que é mencionada também é o Benjamin
Benjamin, que era seu amigo, foi seu primeiro afeto amoroso. Não fica claro qual era a relação deles. Ela é definida como complicada. Os amigos falam que ela às vezes mencionava ele como namorado, às vezes como amigo. Pessoas contam sobre esse relacionamento. Tinha amor, porém tinha também muita hostilidade. Tem até uma parte do diário que menciona Benjamin, fala sobre as fotografias e diz que ele não sabe o que isso tem a ver com arte. É uma das piores coisas que ele poderia ter falado pra ela. Que nem eu, que não tenho essa relação tão pesada com arte, já ia ficar muito ofendido e triste. Imagina ela. O George e a Francesca viviam trocando cartas. Ele contava pra ela o que estava acontecendo, pra atualizar ela sobre a família, e ela também mandava cartas pra ele sobre a vida, quais eram as novas artes que ela estava produzindo, quais eram as sobremesas gostosas que ela estava comendo. Uma curiosidade pra vocês é que a Francesca, ela muitas vezes usava a parte de trás das fotos pra escrever essas cartas. Ela menciona em uma dessas cartas que começou a explorar o mundo da moda, que era algo que ela tinha muito interesse desde pequena. Teve um trabalho como estagiária de fotografia de moda, porém o estilo dela pra moda na época não era bem visto. Em 1978 ela teve sua primeira exposição individual na Europa e também ela foi incluída em uma exposição coletiva na prestigiosa Galeria Hugo Ferrante. E foi nesse mesmo ano que ela começa a explorar ainda mais a aparência angelical nas fotografias. E foi a primeira vez que fez uma série de fotografia em grande escala. Foram instaladas no teto e rodapés da Galeria Woods Gallery. Sua fotografia Space 2 apareceu na revista Signo, não sei falar, perdão. Uma das coisas que ela mais gosta dessa obra é a maneira em como a figura foi absorvida pela atmosfera da fotografia, ao invés de ser escondida. Em 1979, a Francesca se muda para Nova York e ela começa a criar cada vez mais fotografias com referência à arte clássica. A amiga dela, Sloan, conta que Nova York não foi um lugar fácil para Francesca. Ela não conseguia se encaixar e não conseguia encontrar nenhum emprego com que ela se identificasse. Ela até pensou em ser datilógrafa, mas não deu certo. O Benjamin termina o relacionamento, porém eles continuam se falando. Cada vez mais a Francesca começa a se sentir desencorajada. Por um tempo pensa em desistir de fazer arte. Menciona que ela poderia criar cavalos. Porém a mãe dela fala pra ela: que história é essa de desistir de fazer arte? Você não sabe fazer outra coisa. E Francesca continua. O próprio pai fala que a Betty ela foi um pouco hostil quando ela disse isso. E o Charlie menciona, uma vez ele perguntou pra mãe se ela tinha religião. Ela disse que a arte era a religião dela. Aqui eu consegui uma imagem, um dos acessórios que a Francesca usou nas fotografias dela. Uma pele de raposa, encontrou em um brechó. Em 1980, Betty e George se mudam para Nova York em busca de mais reconhecimento artístico para o pai. Porém, naquela época em Nova York, o que estava tendo mais visibilidade era a cerâmica. O George ele conta que a Francesca, nessa época, aconselhou ele, falando que ele tinha que fazer pelo menos uma ligação relacionada a trabalho por dia. E era pelo menos o que ela estava fazendo. Em setembro, a Francesca começa a se sentir angustiada, começou a ter insônia. Um dos relatos no diário dela diz que ela passou 5 dias sem conseguir dormir. Seus pais aconselharam ela a procurar um terapeuta. Chegou aí nessa consulta, mas acabou não dando certo. A mãe chega a mencionar que talvez os terapeutas não tenham a levado a sério, mas não se sabe ao certo o que aconteceu nessa sessão. A Francesca começa a explorar diazotipia, que é usado em projetos arquitetônicos. Ela chegou a criar 2 colagens monumentais de diazotipia de templos gregos. Chegou a apresentar uma das obras na Beyond Photography 80s, no Museu Alternativo de Nova York. Durante o verão, foi colega da colônia McDowell. Começou a brincar um pouco mais com a ideia de paisagem. Ela fez uma instalação onde ela coloca essas diazotipias penduradas nas árvores. Porém, foi nesse mesmo ano que a Francesca tenta tirar sua vida no seu apartamento. Chega a mandar uma mensagem para sua amiga Sloan, dizendo: me vejo nessa queda insignificante a cada dia que passa. Não sei se posso suportar mais um ano de desonestidade. Ela também fala que a vida dela nesse ponto se parece com uma xícara de café velha e ela prefere morrer jovem e preservar aquilo que ela já fez. Seus pais chamaram um departamento de bombeiros para arrombar a porta, levaram ela às pressas para o hospital. Após esse acontecimento, a Francesca ela para de tirar foto e volta a morar com seus pais. Sempre tinha que ficar alguém com ela e vigiando para ver se ela estava bem. Acharam melhor levar ela para uma consulta no psiquiatra. Começa o tratamento, tomar antidepressivos, gradualmente vai se sentindo melhor. Por conta disso, ela
ela decide voltar a morar no seu apartamento. Como os pais viam que ela estava melhor, eles deixaram ela ir. A Beth acreditava que assim que a Francesca voltou a morar no apartamento, ela parou de tomar os antidepressivos. Em 1981, a Francesca estava aguardando uma resposta sobre um financiamento da NEA. No dia 19 de janeiro de 1981, teve sua bicicleta roubada e acabou descobrindo que não conseguiu o financiamento. Ela tentou ligar para algumas pessoas, porém, não tendo sucesso, deixou uma mensagem. Um homem que não é identificado com quem ela estava saindo. Francesca decide subir no telhado do prédio ao lado do seu apartamento e pula. Ela tinha apenas 22 anos. O seu psiquiatra liga para seus pais, preocupado já que ela tinha faltado na consulta daquele dia. Começam a busca até que a polícia entre em contato e conta o que aconteceu. Francesca deixa mais de 800 fotos impressas, porém estima-se que ela tenha produzido mais de 10.000 fotos e seus 8 cadernos. Beth diz que ignorou a culpa, parou de trabalhar por um tempo, mas depois voltou para tentar se fazer feliz novamente. George fica visivelmente abalado e começa a trabalhar com fotografia, onde podemos ver claramente inspiração no trabalho de sua filha. Charlie não diz nada no documentário sobre a morte de Francesca. Não se sabe ao certo em que ponto que Francesca ganhou reconhecimento do público, porém essa fama e reconhecimento que a Francesca ganha acaba causando um sentimento de inveja nos pais e irmãos. Falam que eles também queriam ser vistos como artistas, já que eles ainda estavam vivos. A última coisa que a Francesca deixa escrito: a ação que eu antevejo não tem nada de melodrama. É que a vida vivida por mim agora é uma série de decepções. Eu era, não única, mas especial. É por isso que eu era uma artista. Eu estava inventando uma linguagem para que as pessoas vissem as coisas do cotidiano, também vejo, e mostrar a elas algo diferente. Nada a ver com não ser aceita na cidade grande com autocríticas, ou porque meu coração se foi. E nada de ensinar uma lição a alguém, exatamente o oposto. Depois de sua morte, a Francesca teve o grande reconhecimento que ela tanto almejava, ganhando diversas exposições, menções, livros, aparições em revistas, coisa que aconteceu muito depois de sua morte. As pessoas acabaram mudando a visão que elas tinham sobre a arte de Francesca. Ela começou desde pequena a trabalhar com arte. Não acho justo colocar as circunstâncias da morte dela como a única visão sobre a arte dela. Ela era uma artista muito mais complexa e completa do que isso. Eu aconselho vocês a assistirem o documentário. Eu acho que a Francesca, ela foi uma artista completa e muito à frente do seu tempo. Por conta disso, ela não foi valorizada, mas que ela não acreditava que ela estava tendo sucesso, que ela merecia, que ela não tinha reconhecimento. Eu acho que ela tinha sim. Lá também a gente vê diversos trechos e citações do diário dela, o que é legal porque a gente pode ver a própria Francesca contando e falando sobre algumas situações e conhecer um pouco mais sobre a verdadeira Francesca. Claro que a gente nunca vai saber realmente quem ela é impossível, né? A gente só tem os contos e as perspectivas de quem a conhecia e as suas obras para tentar criar a imagem de como ela era. Eu fiquei boquiaberta quando eu vi pela primeira vez, me debulhei em lágrimas assistindo o documentário, porque eu fiquei muito triste com esse fim trágico. Eu me identifiquei muito com ela e acho que isso que me deixou ainda mais comovida. Essas foram todas as informações que eu consegui achar sobre a Francesca na minha super pesquisa. Se vocês souberem de mais alguma coisa e quiserem deixar aqui embaixo informações, podem deixar. Se vocês tiverem em mente mais alguma artista que vocês querem que eu traga aqui em vídeo, pode deixar aqui embaixo que eu pesquiso por vocês, tá bom? Eu faço trabalho chato de pesquisa, pode deixar. Dá like no vídeo, compartilha e se inscreve se você quiser. Tchau! Até o próximo vídeo!